Fala, concurseiro, seja bem-vindo a mais uma aula, tá certo? E na nossa aula de hoje a gente vai estar introduzindo aí, né, meus senhores, né, a nossa Constituição de 1988. Nós vamos começar a nossa aula 00, a nossa parte 1, né, do nosso direito constitucional, tá certo? Com a nossa Constituição de 1988, um assunto muito importante, muito cobrado em prova, tá certo? Então acompanhe comigo aqui. O que é que eu quero que vocês entendam sobre a nossa Constituição de 1988? Essa nossa Constituição, ela é a lei suprema e fundamental, né, do Estado, né, muito importante para a organização político-administrativa, tá certo? Ou seja, ela é uma lei suprema, ela é uma lei maior, né? E aí eu trago para vocês Kelsen, né? Muito conhecido aí no direito, tá certo? E o que ele falava? Que a Constituição é uma lei maior, né? Ou seja, na pirâmide de Hans Kelsen, a Constituição, né, não tem nada maior que a Constituição, tá certo? Ou seja, nós temos a Constituição, e aí nós temos os atos normativos, né? A notícia no seu material, aí tu tem os atos normativos, aí tu tem decreto, leis, né? E por aí vai. Só que o que é que fala também na pirâmide de Hans Kelsen, que é muito importante vocês também entenderem, que aqui nós temos a nossa Constituição Federal, nós temos as emendas constitucionais e os tratados internacionais dos direitos humanos. Só que acompanhem comigo. Os tratados internacionais de direitos humanos, eles têm uma natureza infraconstitucional. Em regra, eles são de natureza infraconstitucional. Quando que isso não ocorre? Olha só, quando que os tratados internacionais dos direitos humanos não têm natureza infraconstitucional? Quando aprovados em cada casa no Congresso Nacional por 3/5 de seus membros nos dois turnos, certo? Ou seja, presta atenção, quando aprovados em cada casa do Congresso Nacional por 3/5 de seus membros por 2 turnos. Tá certo? Ou seja, em regra, os tratados internacionais de direitos humanos, eles têm natureza infraconstitucional. Quando que é a exceção? Quando aprovados em cada casa no Congresso Nacional por 3/5 dos seus membros por 2 turnos. Tá certo? Aí eles vão ser equiparados aqui, tá certo? De forma constitucional. E aí nós temos as emendas constitucionais e os tratados internacionais dos direitos humanos, tá certo? Leve para a sua prova um conceito de Constituição. Nós temos vários conceitos de Constituição, mas o conceito barra ramo jurídico seria que a Constituição ela é um conjunto sistematizado, anote isso no seu material, um conjunto sistematizado de normas e estruturas, tá certo? Do Estado, cujo o seu objetivo são o quê? Anote, os nossos direitos fundamentais e a organização dos poderes, tá certo? O objetivo é o quê? Os nossos direitos fundamentais e a organização dos poderes, tá certo? Tá, vamos lá. E o que é que torna a Constituição Federal a norma mais importante? O que é que torna a Constituição Federal a norma mais importante? O seu fundamento de validade. Qual que é o fundamento de validade? Anote isso aqui, moço. É o povo, meu filho. Todo poder emana do povo, tá certo? Todo poder emana do povo. Vocês vão ver um pouco mais pra frente no assunto sobre direito administrativo, que é povo, território e governo soberano, né? Ou seja, esse poder, meu filho, emana do povo, tá certo? E aí vocês vão ver, né? E muito importante saber também que o fundamento, esse fundamento, ele é um fundamento material, totalmente ligado ao quê? À dignidade da pessoa humana, ok? Tá certo. Vamos dar continuidade aqui. Falando da estrutura da Constituição Federal, nós temos o nosso preâmbulo, a nossa parte dogmática e a nossa parte transitória. O que seria o meu preâmbulo? É aquela parte que vai anteceder o meu texto constitucional. O que é importante levar para a tua prova aqui? Que esse preâmbulo não tem força normativa. Tu pega a tua Constituição lá e tu vai ter lá o teu preâmbulo, né, que fala sobre Deus, sobre religião, aí ateus e alguns adversos, né, reclamaram muito sobre isso e foram ao contrário. E aí o que foi decidido? Que esse preâmbulo, ele tá lá bonitinho, falando sobre Deus ainda, mas ele não vai possuir uma força normativa, uma norma, tá certo? E aí nós temos a nossa parte dogmática. A nossa parte dogmática é aquele nosso texto constitucional propriamente dito, falando dos nossos direitos, falando dos nossos deveres, falando sobre regras, tá certo? Bem tranquilo, né? E a nossa parte transitória nada mais nada é do que um lapso de uma Constituição para outra. Ou seja, preâmbulo. A
parte que antecede o nosso texto constitucional e não tem força normativa. Anote no seu material, vá confeccionando no seu caderno. Parte dogmática é o texto constitucional propriamente dito, falando de direitos, deveres e regras, ok? Parte transitória, um lapso temporal de uma Constituição para outra, tá? E as nossas fontes? Cara, nossas fontes nós temos aqui a nossa Constituição Federal. Sim, nossa Constituição Federal. Fonte de quê? Fonte do nosso direito constitucional. Temos também a nossa doutrina. Doutrina, uma fonte formal e estatal, certo? Doutrina, palavra que só lê no direito. Quem tá fazendo bacharel em direito? Isso é uma palavra que só lê no direito, né? Os doutrinadores, um conjunto de obras, né? Vicente Paulo, Marcelo Alexandrino, né? Ou seja, são doutrinadores. Né? E também nós temos as nossas jurisprudências, né? O que seria essa jurisprudência que eu ouço falar tanto? São as decisões reiteradas dos tribunais e dos juízes, tá certo? Bem tranquilo quanto a isso, tá? Então, para Kelsen, ele falava que a minha Constituição, aqui a minha não, a minha, a tua e a nossa, ela é a lei maior de uma nação, né? Ela é a nossa carta magna, né? Ou seja, nada poderia ser mais importante que ela. E o que é que faz ela ser tão importante? O seu fundamento de validade, que é o povo, tá certo? Vocês vão ver um pouco mais pra frente, né? Os tipos, né, de sistema, né, de tipo de governo, né, regime, né? Ou seja, que é o nosso político democrático, né? E a nossa democracia ela pode ser tanto direta, né, com a iniciativa popular, o plebiscito e o referendo, e indireto ali com o nosso voto sendo universal, periódico e secreto, tá certo? Então, pessoal, é uma parte muito importante aqui do nosso direito constitucional, nossa aula 00 aí, tá certo? E aí, pessoal, essa foi a nossa aula, espero ver vocês em breve, tá certo? E até logo, tchau, tchau, e rumo à aprovação.